Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Meu nome é Marcos Venício e quero convidá-la e convidá-lo a passarmos aqui os nossos 10, 15 minutinhos falando sobre assuntos que acredito que para você tem relevância, importância, que é estimulante, interessante, e que faz parte dos nossos estudos e descobertas, né? A você que é espírita ou não, mas que tem interesse em estudar a ciência, que tem interesse em estudar, afinal de contas, o que ocorre depois que nós partirmos, né, para o mundo espiritual, quando adentrarmos a grande porta, né, por alguns dito dessa forma, a grande porta a qual todos nós haveremos de passar sem exceção, que é a porta da morte física, né? Ninguém vai escapar dela, mas a alma não. A alma ela é imortal, o espírito sobrevive à morte. A questão é, o que acontece depois, então? Que destino leva a alma, a nossa mesmo, a minha, a sua que está me ouvindo, que destino nos aguarda? Para isso, estamos estudando, para responder a essas e muitas outras perguntas, estamos estudando a obra O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina, segundo o Espiritismo. E na aula de hoje, aula de número 98, vamos dar prosseguimento à comunicação da senhora Claire. Na aula passada, nós vimos a intervenção, estudamos a intervenção do Espírito São Luís, que nos deu uma muito interessante mensagem. Feita essa pausa, a senhora Claire vem nos dar uma nova comunicação, que se segue, é a parte 6, parte 5 da comunicação da senhora Claire, que está na segunda parte, no capítulo 4, né, o capítulo dedicado aos espíritos sofredores. E na continuação, a senhora Claire assim se expressa na quinta comunicação. Eu vos falarei da diferença importante que existe entre a moral divina e a moral humana. A primeira, ou seja, a divina, assiste a mulher adúltera em seu abandono e diz aos pecadores: arrependei-vos e o reino dos céus vos será aberto. A moral divina, enfim, aceita todos os arrependimentos e todas as faltas confessas, ao passo que a moral humana repele estas e admite, sorrindo, os pecados ocultos que diz ela, são perdoados pela metade. A uma, a graça do perdão, a outra, a hipocrisia. Escolhei espíritos ávidos de verdade, escolhei entre os céus abertos ao arrependimento e a tolerância que admite o mal, que não incomoda o seu egoísmo e seus falsos arranjos, mas que repele a paixão e os soluços da falta confessada publicamente. Arrependei-vos, vós todos que pecais, renunciai ao mal, mas, sobretudo, renunciai à hipocrisia que vela a torpeza da máscara risonha e enganosa das conveniências mútuas. Muito interessante, né? Temos aqui a senhora Claire. A senhora Claire agora muito já compenetrada na consciência, né? Na consciência do bem e do mal, na consciência da verdadeira justiça, do verdadeiro perdão, da verdadeira consciência que se adquire através do desejo de aprender, através do desejo de renunciar ao erro, né? Muito interessante. E em seguida, inclusive, tem a sexta comunicação, e agora uma senhora Claire mais calma, mais resignada, mais consciente dos seus deveres. Olha só a comunicação que ela dá em seguida.
Estou agora calma e resignada para a expiação das faltas que cometi. O mal está em mim e não fora de mim. Sou, pois, eu quem devo mudar e não as coisas exteriores. Carregamos em nós o nosso céu e o nosso inferno, e as nossas faltas, gravadas na consciência, se leem facilmente no dia da ressurreição, e então somos nossos próprios juízes, uma vez que o estado de nossa alma nos eleva ou nos impele de cima para baixo. Eu me explico. Um espírito manchado e pesado pelas suas faltas não pode conceber nem desejar uma elevação que não saberia suportar. Crede o bem, assim como as diferentes espécies de seres vivem cada uma na esfera que lhe é própria, assim também os espíritos, segundo o grau de seu adiantamento, se movem no meio que é o de suas faculdades. Não concebem o bem, outro senão quando o progresso, o instrumento da lenta transformação das almas, arrebata-os de suas tendências rasteiras e fala-as despojar da crisálida do pecado, a fim de que possam adejar antes de se lançarem, rápidas como flechas para Deus, tornado o objetivo único e desejado. Ai de mim, eu me arrasto ainda, mas não odeio mais, e concebo a inefável felicidade do amor divino. Orai, pois, sempre por mim, que espero e aguardo. Muito interessante, uma senhora Claire, agora consciente dos estágios do espírito, né, consciente dos níveis de elevação, de certa forma até dos níveis de hierarquia dos espíritos, ou das ordens e classes dos espíritos, né? Interessante a comparação que ela faz aos tipos de seres, né? Nos lembrando que aqui mesmo na Terra vemos seres, os vermes que se arrastam na lama, os vermes que se arrastam nas fezes, e são criaturas de Deus também, criadas pela sabedoria divina. Vemos os seres que habitam as águas de mares, oceanos, rios, lagos, lagoas. Vemos os seres que habitam os céus, né, que voam. Vemos os seres que habitam a terra dos mais variados possíveis. Carnívoros, herbívoros, enfim, as plantas, desde uma semente, que é um ser vivo também, até uma gigantesca sequoia, uma palmeira, uma oliveira, um pinheiro, que também são seres vivos, baleias, elefantes, gatos, cachorros, beija-flores. Nós, seres humanos, que estamos, pelo menos acredita-se, no topo da criação, pois somos a raça que dominou o planeta inteiro, cada um vivendo segundo a sua capacidade. E ela, né, reconhecendo que ainda se arrasta, que ainda precisa de muita expiação, de muito aprender, e pede ajuda, né? Pede ajuda através do concurso da oração. Que bonito, né? Que bonita a evolução do espírito da senhora Claire. E aí tem uma intervenção do Kardec agora. O Kardec escreve o seguinte, acerca da próxima comunicação, né? Na comunicação seguinte, Claire fala de seu marido, que muito a fez sofrer quando viva, e da posição em que se acha hoje no mundo dos espíritos. Esse quadro, que ela mesma não pôde terminar, foi completado pelo guia espiritual do médium. Então, segue-se agora uma comunicação que terminou abruptamente, né? A senhora Claire não conseguiu concluir. Aí, então, o guia do médium, que é o espírito Georges, completou a comunicação. Vamos à comunicação, que é a de número 7. Venho a ti, que me queixaste muito tempo... recomeçando. Venho a ti, que me deixaste muito tempo no esquecimento, mas adquiri a paciência e não sou mais desesperada. Queres saber qual é a situação do pobre Félix? Ele erra nas trevas. Félix era o marido dela, né? Ele, o Félix, erra nas trevas, vítima da profunda nudez da alma,
Seu ser superficial e leviano, manchado pelo prazer, sempre ignorou o amor e a amizade. A própria paixão não alumiou os seus vislumbres sombrios. Comparo o seu estado presente ao de uma criança inábil para os atos da vida e privada do socorro daqueles que a assistem. Félix erra com pavor nesse mundo estranho, onde tudo resplandece ao clarão de Deus que ele negou. E aqui ela para abruptamente, né? De certa forma, pelo menos assim eu percebi, o marido dela não muito diferente dela, ou ela não muito diferente do marido, ambos declinados ao materialismo, ao egoísmo, ao orgulho, à satisfação dos gozos materiais. Quase que na mesma medida, não vi tanta diferença não. Daí talvez até a percepção dele, por estarem na mesma condição, na mesma vibração, quem sabe, no mesmo espaço. Bom, como ela interrompeu, né, abruptamente a comunicação, e como foi dito anterior, né, pelo Allan Kardec, o guia do médium, que é o Georges, ele deu a seguinte comunicação em seguida, oitava comunicação, né, desse texto. Claire não pôde continuar a análise dos sofrimentos de seu marido sem senti-los também. Vou falar por ela. Então, eis a explicação do porquê de Claire não ter conseguido, né? Ela estava, claro, o que embasa a minha conclusão, ela estava em vibração, em sintonia com ele, né, com o marido, e aí sentindo as mesmas sensações, as mesmas percepções, o mesmo sofrimento de que ela mesma nutria junto com ele quando viva na matéria. Então, a explicação do Georges agora. Félix era superficial nas ideias como nos sentimentos, violento porque era fraco, debochado porque era frio, entrou no mundo dos espíritos moralmente nu, como o era no físico. Em entrando na vida terrestre, nada adquiriu e, por consequência, tem tudo a recomeçar. Como um homem que desperta de um longo sonho e que reconhece o quanto vã foi a agitação de seus nervos, esse pobre ser, saindo da perturbação, reconhecerá que viveu de quimeras que enganaram a sua vida. Medirá o materialismo que o fez abraçar o vazio, quando acreditava estreitar uma realidade. Maldirá o positivismo que o fez chamar de fantasias as ideias de uma vida futura, as aspirações, loucuras e a crença em Deus. Fraqueza, que era o que o Félix achava, né? Que a própria crença em Deus seria uma fraqueza. O infeliz, em se despertando, verá que esses nomes zombados por ele eram a fórmula da verdade e que, ao contrário da fábula, a caça da presa foi menos proveitosa que a da sombra. Uma metáfora muito interessante, a busca pessoal do próprio senhor Félix. Bom, foi essa comunicação, então, que o George, né, o guia do médium, nos ofereceu. Muito interessante. Bom, era essa a aula de hoje. Na próxima aula, nós veremos... Essa comunicação foi tão interessante que há um estudo sobre as comunicações de Claire, um estudo onde participam o Espírito São Luís, outra vez, a própria Claire. Enfim, muito interessante. É o que teremos nas próximas aulas. Bom, era isso. Amemo-nos como Jesus nos amou. Olha, vemos por esses relatos que temos que ter cuidado na nossa própria vida. Estamos abraçando o materialismo, estamos realmente buscando as coisas espirituais, como Jesus já nos convidara. Olha, esses textos, esses relatos, essas comunicações me têm feito muito pensativo, muito o que pensar. E vocês, o que acham? Deixem aí nos comentários, se quiserem, é claro. Beijo no coração e até a próxima videoaula. Tchau.